4 coisas que, se você não tiver dentro do seu casamento, vocês vão acabar discutindo, vão acabar se desentendendo, se desconectando um do outro. 4 coisas aqui que eu quero abordar hoje que não pode faltar aí no seu casamento. E a primeira coisa delas é ser ouvido na essência. Todos nós, todo ser humano tem essa necessidade de ser ouvido na essência, de ter tempo de qualidade. Existe já uma pesquisa onde comprova que os casais, assim, numa pesquisa bem otimista, escutam no máximo 50% do que o outro fala. Porque na maioria das vezes a gente está prestando atenção em outras coisas. E é aquela coisa de ficar no celular, de ficar prestando atenção em outra coisa, e aí você não ouve o outro na essência. E quando a gente tá com outra pessoa, a gente tem que ter aquele tempo de qualidade, sabe? Sabe aquela coisa de você tá aqui, eu tô com você, mas a minha mente tá em outro lugar, eu tô em outro lugar, tô pensando em outra coisa. E não tem como você se conectar com o outro, você viver esse tempo de qualidade, se você não estiver inteiro ali. Você precisa viver esse tempo de qualidade inteiro. Muitas das vezes você pode dizer que passou, por exemplo, um tempo com o filho, mas você não estava ali inteiro com ele. Então, aí você vai, por exemplo, a gente vê muito em restaurante ou dentro de casa, a pessoa fica ali só no celular, não dá atenção para o outro, você não escuta o que o outro fala. Então, ser ouvido na essência, sabe aquela coisa de você poder olhar nos olhos do outro e prestar atenção no que o outro está falando? Será que quando o seu marido fala com você ou quando você fala com ele, no final dessa fala, se você perguntar o que eu falei, será que vocês responderiam exatamente o que o outro quis dizer? Vocês conseguiriam compreender o que o outro disse? Esse é um exercício que dá para você fazer aí, repetir, para ver se você de fato compreendeu, porque se você não estiver prestando atenção, você não consegue repetir o que o outro fala. Então, ouvir o outro aí na essência é fundamental. Então, o primeiro é ouvir na essência. Quando seu marido estiver falando algo, estiver contando algo, dê atenção. Quer ver uma coisa que a gente faz assim bem sem perceber que a gente não está dando atenção? Por exemplo, se a outra pessoa chega para você e fala assim: ah, foi muito difícil hoje no trabalho, fulano e ciclano falou isso, falou aquilo, eu estou um pouco chateado com isso que aconteceu. E aí se você vira para ele e fala assim: ah, deixa isso para lá, isso vai passar, esquece essa situação. Você acha que você está ajudando, mas no fundo, no inconsciente, sabe o que você está passando para o outro? Que você não quer ouvir. Você está de saco cheio, você está falando assim: ah, deixa para lá, isso vai passar, esse seu chateado aí vai passar. Você tem que aprender a ouvir. A gente precisa aprender a ouvir o outro. E quando a gente só se esquiva, isso vai passar, deixa pra lá, você não tá ali alimentando uma conversa de qualidade. E aí depois você vem dizer assim: nossa, meu marido é tão calado, meu marido não conversa, meu marido não faz planos, ele não fala dos projetos dele, ele não fala dos sonhos dele. Mas será que você escuta o que ele tem a dizer? Será que ele tem escutado o que você tem a dizer? Um exercício que eu adoro, de passar, de falar, é você ficar ali. Fique aí, faça essa experiência. O ideal seria uns 5 minutos, mas eu não sei, olha que o marido é a pessoa com que você divide sua maior intimidade e que talvez você já esteja alguns anos aí ao lado dele. Mas eu te desafio passar 5 minutos olhando nos olhos dele sem falar nada. Sem falar nada. Vocês vão ficar ali, um olhando nos olhos do outro. E no final desses 5 minutos eu tenho certeza que vocês terão coisas para falar. Só que essas coisas vão sair daqui de dentro. Mas é desafiador, porque você passa aí tantos anos dentro do seu casamento e muitas das vezes você não consegue olhar nos olhos. Você não consegue ficar ali 2 minutinhos olhando nos olhos do outro sem falar nada. Porque o sem falar nada não significa que você não está falando. Quando você olha nos olhos do outro,
Aquele silêncio, aquele olhar pode dizer muito mais do que palavras. Então esse é um exercício maravilhoso de se fazer. Então, ouvir o outro na essência, você conseguir ouvir o outro já vai ajudar aí nesse diálogo, porque de fato falta o diálogo dentro do casamento. Esse é um dos maiores desafios que a gente está enfrentando hoje. E tudo isso eu vou falar exatamente aí no Cine Cura do Casamento. Como resgatar essa autoconfiança para a gente conseguir transformar o casamento e também como ter mais diálogo. O quanto é importante a gente resgatar esse diálogo, resgatar uma conversa íntima, você poder conversar sem discutir, sem brigar. Isso é essência, isso é base para o relacionamento. Mas para você ter esse diálogo, você precisa aprender a ouvir o outro na essência. Você precisa aprender a ouvir o outro na essência, porque se você não escuta o outro, você vai aí acabar discutindo, brigando, porque você não está entendendo o que o outro está falando. Às vezes o outro conta alguma coisa que já tinha te contado e você nem lembrava que o outro tinha falado, você estava pensando em outra coisa. Então aprenda a saborear, a viver o momento. Se eu estou aqui nesse momento, eu tenho que estar inteira. Não dá para eu estar aqui e a minha mente em outro lugar. Vive intensamente cada momento. Quando você estiver na presença do seu marido, cultive isso, de vocês estarem juntos ali, de ouvir o outro na essência.